Eu tenho certeza que depois dessas duas últimas aulas que eu conversei com vocês sobre raio-x, vocês estão começando a se familiarizar com raio-x. E aí, nessa aula aqui, a gente vai ver um caso clínico que eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você vai assumir um plantão, você está lá chegando de 7 horas da noite para trocar o plantão com o médico anterior, e o médico anterior vai lhe passar quais são os casos que estão internados ali no pronto-socorro, e você vai precisar cuidar desses pacientes que estão mais graves. Nessa passagem de caso, a paciente diz, olha, ali no leito 1, você vai ter um pneumotórax. Tem um paciente ali que ele teve um pneumotórax. E aí, né, a gente fez o curativo de 3 pontas nele, tá esperando ver se ele melhora e tudo mais. Pediu o parecer do pessoal da cirurgia torácica para vir aqui dar uma olhada nele. No leito 2, você vai ter um paciente que está tossindo há 20 dias, perdeu peso, essa tosse é bem cheia de catarro. E também acompanhado de uma febre, a gente está suspeitando de tuberculose para ele. Ele já foi orientado sobre o isolamento que ele precisa fazer. E a gente vai já começar a RHZE para tratamento dessa tuberculose dele. No leito 3, é um paciente da cardio. Ali você está com um paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca, sabe? Aí por causa dessa insuficiência cardíaca, o pulmão dele está cheio de líquido. O pulmão dele está cheio de líquido. E aí você, né, antes de assumir o plantão, vai dar uma olhada no que é que você tem de cada um desses pacientes. No leito 1, você está diante de um paciente que tem um pneumotórax. E pneumotórax você aprendeu a ver. Você tem uma lesão hipotransparente aqui no pulmão, com desvio contralateral das estruturas, aumento dos espaços intercostais. E eu estou fingindo que eu não estou revisando não, estou só citando aqui para você aí, que já está sabendo bem do assunto, relembrar ele, mas é só aqui entre a gente. No leito 2, tem um paciente que está lá tendo febre, perda de peso e tudo mais. E aí eles estão suspeitando de tuberculose. Estão suspeitando de tuberculose por quê? Porque eles olharam no raio-x dele, tem uma bola branca com a coisa dentro. Você não tem a obrigação de saber isso. Deixa isso aqui para a disciplina de infecto, para lhe ensinar por que é que isso pode ser uma tuberculose. Mas você está vendo que nesse raio-x tem uma bola branca com um exudato dentro, uma coisa branca dentro. Certo? Até aqui, nada demais, nada de novo. E aí eles falaram que no leito 3 você está diante de um paciente que tem um problema cardiológico e está com o pulmão cheio de líquido. Na aula passada a gente viu o líquido. Então, é isso aqui que você vai esperar ver nele. É um paciente que tem uma lesão hipotransparente, um desvio também contralateral, aumento do espaço intercostal que não dá muito bem para ver, porque fica tudo hipotransparente, mas você vê aquele clássico sinal da parábola. É isso que você está esperando ver no paciente do leito 3. Você vai lá ver o raio-x só para ver qual é o grau do derrame pleural desse paciente. Aí você abre este bendito deste raio-x e ele está assim. Aí aparece aquela interrogação na sua cabeça. Como assim? Como assim um paciente com o pulmão cheio de líquido está com esse raio-x aí, com essa imagem? Cadê o sinal da parábola? Cadê aquilo que a gente estudou de desvio das estruturas e tudo mais? Talvez uma coisa que você consiga perceber aqui é que esse coração tá grandão, tá vendo? Olha que coração grande. Esse coração não é tão grande quanto os corações que eu mostrei nos raios-x anteriores, porque ele tem uma insuficiência cardíaca, esse coração cresceu e tudo mais, e o pulmão dele está cheio de líquido. Presta atenção. Na aula anterior a gente viu o que é que aconteceria se o espaço pleural estivesse cheio de líquido. Mas aqui a gente está diante de um paciente que está cheio de líquido dentro do parênquima do pulmão, dentro dos vasos e tecidos pulmonares. Não é no espaço entre a pleura e o pulmão. E o nome disso é um edema pulmonar. Perceba que um alvéolo ele é para ser cheio de ar. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. O alvéolo ele é para ser cheio de ar, fazendo lá a troca de O2 com CO2. Em um edema pulmonar, a gente vai ter um alvéolo que vai ter líquido, que vai estar cheio de água. Porque a bomba cardíaca, nesse exemplo que a gente está citando, não funciona bem o suficiente, faz muita estase sanguínea e faz com que os alvéolos se encham de água, de sangue, de líquido, seja do que for. E é isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai ver sobre edema pulmonar, pulmão cheio de líquido, mas esse líquido não é na cavidade pleural, é dentro do alvéolo. Se a gente está falando de um líquido que está dentro do alvéolo, é um líquido que está dentro do intestício, é óbvio que a gente vai ter um paciente que tem uma dispneia que ela é maior
quando ele tenta captar mais oxigênio, quando ele está se esforçando mais, a troca de ar que ele tem é ainda pior. O coração dele está sendo mais exigido nos esforços, não está conseguindo acompanhar esses esforços. A troca de ar prejudicada deixa ele com uma falta de ar bem significativa. E perceba que a história natural desse paciente era uma falta de ar, que era os grandes esforços. Com o passar do tempo e a piora da função do coração ficou sendo aos médios esforços, e com o passar mais um pouquinho do tempo ficou sendo aos leves esforços. Poucas atividades já cansavam ele porque o edema de pulmão estava muito significativo. Além disso, você vai estar diante de um paciente que tem dispneia paroxística noturna. Ele se deita para dormir, quando está dormindo, ele acorda com falta de ar, porque ele se sente sufocado por aquele líquido que acumulou no pulmão dele. Ora, se à noite, quando a gente vai dormir, nosso coração trabalha ainda mais devagar, o que é que vai acontecer? Vai acumular ainda mais líquido. Então, esse paciente vai apresentar a famosa dispneia paroxística noturna, causada pelo edema pulmonar que ele tem, que é causado pela insuficiência cardíaca de base dele. Além disso, óbvio que esse paciente vai ter uma taquipneia, ele vai tentar circular mais ar, para no pouco de alvéolo conservado ele conseguir fazer trocas gasosas, e também ele pode vir a ter expectoração. Essa camada do alvéolo que está cheia de líquido, ela é muito favorável à replicação de bactérias. É um ambiente bem nutrido ali, com líquido e tudo mais, ideal para uma bactéria se reproduzir. Então a chance de formar coleções, de ele fazer expectoração é muito alta, é muito alta. Além disso, falando um pouquinho mais desse líquido, a gente vai ter um paciente que tem uso de musculatura acessória, ele pode ter um sibilo, a presença de um sibilo, o som do pulmão tentando se expandir vai causar um sibilo nele. Você vai ter a palpação, o murmúrio vesicular que está presente, normal, sem nenhuma alteração, porque o pulmão encosta ali perto da caixa torácica e aí você consegue sentir normalmente ou um pouquinho levemente diminuído. O som tende a ficar maciço. É muito difícil que ele fique maciço como lá no derrame pleural. Afinal, o derrame pleural é um derrame muito significativo de líquido. Aqui ele fica um pouquinho mais maciço do que o normal. É o que a gente chama de submaciço. E aí, um ponto importante, a gente voltando aqui, é que o frênio do tórax vocal desse paciente ele pode estar abolido. Você já ouviu a história de um tiro na água? O que acontece quando a gente dá um tiro na água? O tiro na água ele desacelera, ele perde velocidade. Porque quando você dá um tiro na água, você tem dissipação da onda de energia. A onda de energia ela é dissipada e aí você diminui, desacelera aquela bala, diminui a velocidade dela. Então pensa se o frênio do tórax vocal é o choque do ar, da camada de ar contra as paredes pulmonares e aquelas paredes pulmonares estão repletas de água, o que é que vai ter? Uma desaceleração desse choque, uma dissipação da onda de energia que aquele jato de ar ia causar. Então tem um frênio do tórax vocal que está diminuído ou até mesmo abolido. E aí eu quero que vocês vejam aqui nessa imagem o seguinte: a gente, para esse paciente, para cuidar bem dele e ele não ficar tendo muita dispneia, tendo dessaturação, a gente vai fazer uma elevação da cabeceira. Por quê? Ao sentar ele a 45 graus, por exemplo, ao invés de deixar ele deitado, você permite, facilita a distribuição dos líquidos pelo bombeamento do coração. Se o coração está fraco, a gente usa da gravidade para fazer os líquidos descerem. Então eu quero que esse líquido saia do pulmão e vá lá para os membros inferiores, por exemplo. Eu vou colocar esse paciente sentado com a cabeceira elevada para que a gravidade ajude o pulmão a jogar o líquido para baixo, o sangue lá para as pernas desse paciente e não se acumular no pulmão desse paciente. Além disso, eu posso suplementar esse paciente com O2, oferecer muito mais oxigênio para ele, que a pouca troca gasosa que ele está fazendo seja extremamente eficiente. Só que a medida mais importante que você vai fazer com um paciente que está diante de um derrame pleural é dar para ele diurético. No momento que você dá diurético para esse paciente, esse líquido está fazendo acúmulo no pulmão, ele vai ser eliminado no xixi. O rim vai conseguir colocar esse líquido para fora
e esse paciente vai melhorar. Isso aqui você não tem a obrigação de saber, porque o que você tem a obrigação de saber nesse curso é os achados semiológicos. Mas percebe que quando eu lhe dou uma aplicação disso, eu lhe digo a conduta, você consegue pensar na história do começo ao fim? É isso que vai lhe diferenciar da maioria dos estudantes de medicina. Porque para eles só querem aprender o que cai na prova. Mas para mim, o que é importante é o que você precisa saber para a sua vida. Porque isso aqui vai mudar a vida do seu paciente. Isso aqui vai mudar a vida do seu paciente. Então você precisa saber. Se você não quiser aprender e quiser aprender só o que vai cair na prova, tudo bem, fique à vontade. Mas eu tenho certeza que no máximo que eu puder, eu vou te ensinar o que você precisa saber para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até o próximo caso clínico.